mais um. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da Hanna. Eu sou a Carolina, faço parte da equipe técnica e hoje nós vamos falar um pouco sobre estações de tratamento de água e efluentes. Se ao longo da apresentação vocês ficarem com alguma dúvida, podem mandar para a gente aqui nos comentários, que ao final nós vamos respondê-las. E bom, nós não poderíamos começar esse tema sem falar um pouco sobre a água, né, que é considerado o nosso solvente universal. Ela é um recurso essencial para a manutenção da vida no planeta e também para o desenvolvimento de diversos processos industriais. Em praticamente todos os segmentos, nós vamos precisar da água para poder executar o processo. E nós temos dados de um estudo feito pelo Ministério do Meio Ambiente que estima que no Brasil são consumidos, em média, 2.083 metros cúbicos de água por segundo, o que é uma quantidade bastante significativa, né? E a gente observa que praticamente 50% desse volume é destinado à irrigação e o uso industrial está ali em torno de 9%. Então, é bastante importante tanto para o desenvolvimento da indústria, quanto para a irrigação, produção de alimentos e tudo mais. E aí aqui nós temos mais dados, agora um pouco mais a fundo em relação ao uso industrial da água, quais são os setores que mais demandam esse recurso. E os primeiros, né, os que demandam mais de 50% do volume utilizado na indústria, é referente à indústria alimentícia, seja a produção de bebidas e alimentos, e logo em seguida nós temos produção de açúcar, biocombustíveis e produção de papel. Mas é um recurso bastante importante, muito utilizado, mas nós sabemos que é um recurso finito, né? E então, essa água que a gente utiliza tem um ciclo. Ela vem de algum lugar e nós utilizamos, e depois ela é devolvida ao ambiente. Então, aqui nós temos um esquema do que a gente pode considerar o ciclo urbano da água, que consiste em: nós temos nossas represas e mananciais, que é de onde a gente retira a nossa água, que vai ser utilizada. E aí nós temos a cadeia de suprimentos. Então, ela é inicialmente tratada e depois é destinada às indústrias ou ao nosso uso doméstico. Depois disso, ela é descartada pelo sistema de tratamento de efluentes para que ela possa retornar ao ambiente de forma aceitável, né? Então, aqui nós percebemos a importância do tratamento das estações de tratamento de água antes dela ser utilizada e do tratamento de efluentes após o seu uso e antes de ser descartada de volta à natureza. Mas por que é importante a gente realizar esse tratamento, né? Antes da água ser consumida, nós temos que ver se ela obedece a padrões de potabilidade, porque é importante que a gente evite a proliferação de doenças, né? Então, por isso, é fundamental tratar a água antes de utilizá-la. E após o uso, né, na estação de tratamento de efluente, a gente tem que cuidar do meio ambiente, eu não posso descartar o meu efluente de qualquer forma, seja por questões ambientais ou também para evitar multas, né? Esse tipo de coisa, e também porque, querendo ou não, nós vamos estar em contato novamente com essa água, né? Nós consumimos frutos do mar, frequentamos praias, represas, então, de forma ou de outra, a gente vai estar em contato novamente com essa água. Então, por isso, ela tem que ser tratada para que não cause doenças ou problemas ambientais que nós não queremos. Então, tanto para consumir a água quanto para descartá-la, nós precisamos seguir alguns parâmetros de qualidade, tanto da água quanto dos efluentes, né? E para isso nós nos baseamos em normativas que eu vou comentar um pouquinho mais à frente com vocês. Então, com relação aos parâmetros de qualidade da água e dos efluentes, eu venho primeiro destacar o pH, né? O pH é o nosso potencial hidrogênio iônico, é um parâmetro muito importante, ele está relacionado com a concentração de íons H+, na minha amostra, né?
e traz características de alcalinidade, neutralidade ou acidez da minha água ou efluente. Por que isso é importante? Se eu tiver um padrão, um pH muito baixo, eu posso ter uma amostra muito corrosiva. Se ele estiver muito elevado, nós podemos causar incrustações. Então, todo o meu sistema de tratamento, as tubulações, vai acabar prejudicando. E com relação ao descarte do meu efluente, se eu não tiver um fluido ali num pH próximo à neutralidade, nós vamos trazer impacto à vida que tem ali na minha represa, no meu corpo d'água. Então, por isso ele é um parâmetro muito importante de ser monitorado tanto com relação à potabilidade quanto ao descarte do efluente, porque nós podemos trazer impactos dependendo do valor do pH. E ao longo do processo de tratamento que nós vamos ver, ele também é um parâmetro muito importante, porque ele determina se alguma reação vai ou não acontecer. Nós temos também a temperatura, que é muito importante, porque está relacionada à solubilidade de gases e também à atividade de micro-organismos. É um parâmetro muito importante, principalmente ao decorrer do tratamento e após o tratamento no descarte, né? Principalmente na parte em que a gente tem um controle mais microbiológico, eu não posso ter uma temperatura muito baixa nem muito alta, a gente tem que procurar trabalhar na temperatura ótima ali para o meu processo biológico acontecer, além do fato de que ele interfere na concentração de gases, como, por exemplo, o oxigênio dissolvido, que é um parâmetro muito importante, como nós vamos ver mais para frente. Nós também podemos destacar a alcalinidade e a dureza, né? Estão relacionadas à concentração de carbonatos, principalmente, né? Como, por exemplo, cálcio e magnésio. E a alcalinidade é como se fosse um poder tamponante ali do meu efluente. E esses parâmetros também são bastante importantes para o processo de tratamento em si, a característica corrosiva do meu efluente. E é bastante importante na potabilidade da água, porque se a água for muito dura, ela pode trazer um gosto amargo, assim, que não é agradável ao nosso paladar. Então, é um parâmetro importante também na potabilidade. Além disso, a gente também monitora nutrientes, como, por exemplo, o fósforo e o nitrogênio. Eu não posso descartar um efluente que tem uma concentração muito elevada desses parâmetros, porque, como nós comemos, eles são nutrientes. Então, se for uma concentração muito elevada, eu vou acelerar a proliferação de micro-organismos na minha amostra. E com isso eu posso causar a eutrofização dos corpos d'água, que é basicamente o crescimento muito acelerado de algas, e aí a gente tem praticamente não mais oxigênio ali no corpo d'água, não consigo fazer fotossíntese, porque muitas vezes essas algas ficam ali mais na superfície mesmo, impedem a penetração da luz solar. Então, nós causamos diversos problemas, né, com isso. E aqui nós temos as principais formas em que os poluentes, né, os nutrientes de fósforo e nitrogênio se apresentam no meu efluente. O fósforo como ortofosfato, polifosfato ou fósforo orgânico. E no caso do nitrogênio, a gente pode encontrar na forma de amônia, nitrogênio orgânico, nitrito ou nitrato, tá? E, além disso, esses componentes de nitrogênio também podem ser tóxicos, né? No caso, a amônia, em concentrações muito altas, também é tóxica ali para a vida aquática. O nitrito pode estar relacionado a doenças, então também são parâmetros bastante importantes que nós temos que controlar durante o processo e ao final, antes de descartar o meu efluente. Além disso, nós temos também parâmetros como a cor e a turbidez, né, que são fundamentais aí com relação à potabilidade da água. A cor está mais relacionada aos sólidos dissolvidos, enquanto a turbidez aos sólidos em suspensão, né? É uma medida da dispersão da luz, então está relacionada à presença ali de partículas ou até mesmo microalgas, que dá essa característica turva
a minha amostra. A turbidez é bastante importante também no descarte do efluente, também pela questão da fotossíntese. Se eu tiver um efluente muito turvo, eu vou impedir a penetração da luz e não vou conseguir realizar esse processo. E aí, um último parâmetro que nós vamos comentar aqui, que é bastante importante, é com relação à quantidade de matéria orgânica na minha amostra, na água ou no efluente. Matéria orgânica nada mais é do que carboidratos, proteínas, surfactantes, óleos, gorduras, e eles estão relacionados a um principal problema, assim, né, de poluição da água, que é a questão do consumo de oxigênio dissolvido. Porque sem oxigênio dissolvido a gente não consegue desenvolver a vida aquática, né? E aí ela acaba sendo consumida por bactérias, então causa poluição. A DBO é o parâmetro que nós mais utilizamos para quantificar a poluição do meu corpo d'água nesse sentido orgânico, né? E ela consiste em medir o teor de oxigênio necessário para degradar a matéria orgânica carbonácea, ou seja, matéria orgânica biodegradável. E, rapidamente, né, como funciona uma análise de DBO? Nós temos estabelecido que é necessário esperar um tempo de 5 dias para fazer a medida, né? E, então, esse processo é feito por micro-organismos. Então, nós vamos coletar uma amostra, medir o oxigênio dissolvido e aguardar 5 dias com essa amostra incubada a 20 graus Celsius, que é uma condição boa para o micro-organismo agir. E ao final desse 5º dia, eu faço novamente a medição de oxigênio, né? E ele vai ter sido consumido por esses micro-organismos. Então, essa diferença, né, dos valores que eu obtive, esse oxigênio que foi consumido, é o valor da minha DBO, tá? E um outro parâmetro que está relacionado à quantidade de oxigênio e matéria orgânica é a DQO. DBO é a demanda bioquímica de oxigênio e DQO é a demanda química de oxigênio. Então, enquanto a DBO está mais relacionada à atividade de micro-organismos, um material biodegradável, na DQO a gente precisa adicionar um produto químico que vai oxidar o meu oxigênio, tá? Normalmente, esse químico adicionado costuma ser o dicromato de potássio, e nós precisamos usar o calor como um catalisador para essa reação, tá? Então, a gente vai oxidar todo o conteúdo de oxigênio ali presente na minha amostra. A DQO costuma ser uma análise um pouco mais rápida, né? No geral, em 3 horas a gente já consegue os resultados de DQO, mas ela não traz para a gente informações que a DBO traz, como, por exemplo, a taxa do consumo de oxigênio pelos micro-organismos, né? Então, é um procedimento que é mais rápido, porém a gente não consegue tirar tantas informações assim sobre a atividade dos micro-organismos na minha amostra. E, além disso, nós temos a parte de metais pesados, né? Fluoretos, cianetos, e mais compostos orgânicos que também são importantes no tratamento dos efluentes e da água, tá? Então, esses parâmetros DBO e DQO são mais relacionados ao tratamento biológico, enquanto os outros são um pouco mais físico-químicos, né? Então, é comum que se utilize uma razão DBO-DQO para escolher qual é o tipo de tratamento que a gente vai utilizar. Claro que os processos podem ser muito específicos, cada tipo de indústria, cada segmento, cada efluente vai necessitar de um tratamento diferenciado, né, de acordo com os poluentes que nós temos ali, mas essa razão DQO-DBO ajuda a gente escolher mais ou menos qual caminho seguir, né. Então, nós temos aqui, se for menor que 2,5, a razão DQO-DBO, a gente parte para um tratamento biológico, ou caso for superior a 3,5, quer dizer que nós temos uma parte inorgânica não biodegradável um pouco elevada. Então, a gente pode utilizar também o tratamento físico-químico. E aí, aqui, eu trouxe alguns exemplos de quais são as normativas que nos ajudam a
realmente saber onde nós queremos chegar com esse tratamento, tanto da água quanto do efluente, tá? Então, nós temos diversas normativas, tanto federais quanto estaduais, tá? No caso, essas resoluções da CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, são normativas federais e são mais relacionadas ao despejo do meu efluente, caracterização de corpos d'água. Então, onde que eu tenho que chegar com o meu tratamento para poder descartar isso de volta à natureza? Quais são os padrões que nós temos que seguir, tá? Então, são normas federais. E a resolução do Ministério da Saúde, essa 2914, traz para a gente o padrão de potabilidade da água. Então, quais são os parâmetros e como eles têm que estar, né? Qual a faixa aceitável para que a gente possa consumir essa água. E aqui eu trouxe também como um exemplo um decreto da CETESB, que no caso é para o estado de São Paulo, né, que diz respeito à poluição do meio ambiente, dos corpos d'água. Então, nós temos leis federais e estaduais para seguir, para poder concluir tanto o tratamento da água quanto o do efluente. Aí, no caso aqui, nós temos detalhado alguns padrões estabelecidos por essa norma do Ministério da Saúde, como, por exemplo, para que a água seja considerada potável, o pH deve estar entre 6 e 9,5. O cloro livre, que é um parâmetro muito importante relacionado ao nível de desinfecção da água, tem que estar de 0,2 a 2 ppm, a concentração. E aí ele traz para a gente mais vários parâmetros, como, por exemplo, ferro, manganês, a dureza, que nós comentamos, para não trazer aquela questão do gosto amargo. E então essa norma traz, além de quais são os padrões, também diz qual é a periodicidade, quanto de amostra eu tenho que utilizar para conseguir fazer esse controle e chegar nesses limites, né, estabelecidos para aí sim poder passar essa água para o consumo. E aqui alguns dados com relação ao CONAMA 430, que diz respeito aos padrões do lançamento dos efluentes, né? Em que nós temos diversos metais, qual tem que ser a condição do pH, e nesse caso, como o tratamento de efluentes costuma ser um processo um pouquinho mais longo, qual que é a temperatura que eu posso descartar esse efluente de volta para a natureza, e qual que é o valor da DBO 5 dias a 20 graus, que nós comentamos como que o procedimento de análise é realizado, tá? Então, aqui a gente tem estabelecido quais são os padrões que eu tenho que chegar, tanto com o meu efluente quanto com a minha água, após o tratamento. Mas, então a gente se pergunta como esse tratamento é realizado, né? Quais são as etapas que a gente tem que passar para conseguir chegar e atender a esses parâmetros que são estabelecidos pelas normas. Aqui nós temos um exemplo, né? É bem simplificado, só para ter uma ideia geral mesmo do processo. Então, a gente sempre vai começar com a etapa de pré-tratamento, que consiste em, basicamente, remoção dos sólidos mais grosseiros, né? Pensando assim, nós temos um processo que tem tubulações, válvulas, então nós temos que tomar cuidado com essas partículas sólidas, mesmo porque o que interessa para a gente agora, nesse momento, é o efluente líquido, né? Nós temos efluentes sólidos, efluentes gasosos, mas nós vamos focar aqui no tratamento do efluente líquido. Então, nós vamos primeiro, antes de começar o tratamento em si, remover essas partículas mais grosseiras, tá? E aí, depois, a gente vem então para o tratamento primário. Aqui, nós temos a remoção de sólidos sedimentáveis e flutuantes também, muitas vezes feita por grades, e nós podemos ter também depois caixas de areia ou caixas de gordura, em que nós vamos realmente tirar toda essa matéria que está ali sólida, seja flutuando ou em suspensão, tá? E aí, depois disso, do tratamento primário, a gente segue para o tratamento secundário. Aqui, a gente já pode destacar uma etapa de controle mais biológico mesmo,
porque é onde nós vamos jogar o nosso efluente em tanques de aeração, que consiste em quê? São tanques grandes em que a gente injeta oxigênio dissolvido no efluente, porque assim nós vamos alimentar nossos micro-organismos aeróbicos. Isso vai fazer com que a gente comece a degradar nossa matéria orgânica, né? E nesse processo é formado o lodo ativado, que a gente chama de, que é o resíduo sólido dessa etapa, né? Então, nós estamos degradando a matéria orgânica, então nós estamos diminuindo o nosso valor de DBO nesse processo, né? Então, depois dos tanques de aeração, a gente passa também por decantadores para remover esse lodo que fica ali, nessas partículas sólidas que ficam ali formadas, né? E aí, depois, esse lodo ele prossegue para um tratamento também, que é essa parte que a gente tem aqui embaixo, né, de tratamento do lodo, que ele é basicamente prensado em tortas, filtrado e descartado em aterros sanitários, tá? Mas, então, assim, pensando em uma estação de tratamento de água, esses são os processos mais importantes, né? Porque normalmente a água não tem muitos contaminantes assim fora do que esses processos consigam retirar para que a gente atenda os padrões de potabilidade. Então, no geral, as estações de água consistem nesse processo que nós comentamos agora. Agora, no caso do tratamento de efluentes, é possível que a gente tenha concentração de substâncias muito específicas, né? Dependendo do tipo de processo em que a gente está trabalhando. Então, nós podemos ter etapas adicionais no processo de tratamento, que é o chamado tratamento avançado, ou terciário e quaternário, tá? E é nesse momento em que a gente vai remover essas substâncias que são mais específicas mesmo, tá? Então, se, por exemplo, se eu desejo uma água de osmose, aí eu vou adicionar essa etapa agora. Ou se eu tenho um efluente que tem muita concentração de nitrogênio e fósforo, eu vou adicionar etapas para remover esses efluentes, conforme a gente tinha conversado, né, que não é legal eu descartar um efluente com essa concentração desses nutrientes. Então, essa última etapa, né, a gente tem mais em tratamentos de efluentes, que é quando é uma amostra mais carregada, né, vamos dizer assim. E então, depois dessa última etapa, a gente consegue obter o nosso efluente de alta qualidade, que nada mais é do que um efluente que esteja dentro das normas e especificações que a gente deve seguir, conforme a gente tinha conversado das normas. Então, aqui é só um esquema, né, um exemplo de tudo isso que nós conversamos. No caso, a gente tem aqui o tratamento primário, secundário, e essa é uma estação de água, né? E aí, caso eu tenha um efluente com substâncias mais específicas, a gente adiciona mais etapas para conseguir atender aos requisitos necessários, tá? Mas assim, pensando nas normas, não é só ao final do meu tratamento que a gente tem que monitorar esses parâmetros que nós conversamos, né? Ao longo do processo, como nós vimos, nós temos diversas reações ali acontecendo. Na etapa secundária é um processo biológico, então exige bastante cuidado também, né? Então, ao longo do processo, nós também temos que monitorar diversos parâmetros. E aqui eu trouxe como, por exemplo, né, na parte secundária, no tratamento biológico, nós temos que monitorar o pH, o oxigênio, né? Porque como são micro-organismos, a gente não quer causar um estresse ali para esses micro-organismos, porque eles têm que consumir a matéria orgânica, porque isso faz parte do tratamento. Então, a temperatura também é importante para a atividade dos micro-organismos, a questão dos nutrientes, né? Os valores de DBO, DQO. Aqui são exemplos de quais parâmetros a gente pode ir analisando ao longo do processo também, né? Não necessariamente esse controle tem que ser realizado só no final, tá? Então, pensando em todos esses parâmetros, tudo isso que nós conversamos, né? A Hanna tem aí uma gama de equipamentos que atende a esse mercado,
E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aplicação dos nossos equipamentos, tá? A Hanna é uma empresa italiana que está aqui no Brasil há pouco mais de 15 anos. O nosso escritório principal fica aqui em São Paulo, onde a gente tem assistência técnica, a parte de vendas, consultoria, o nosso estoque, toda a parte de logística fica aqui também, né? Nós somos um braço direto da fábrica aqui no Brasil e a gente trabalha com uma linha muito forte, principalmente na parte físico-química, né? Então, aqui eu tenho uma lista de todas as famílias, vamos dizer assim, que a Hanna atende. E na parte físico-química nós temos diversos equipamentos. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho deles e quais podem ser utilizados nos tratamentos dos efluentes em si. Então, começando pelos parâmetros assim mais básicos, né, como por exemplo, condutividade e pH, nós temos uma infinidade de medidores de pH, seja de bancada ou portátil, né, no caso, dependendo do tipo de aplicação, um ou outro é mais indicado. E aí, dependendo da aplicação, nós temos também diversos tipos de eletrodos para melhor atender aquela amostra, a necessidade em si, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo o 5222, que é esse branco, ele é um medidor de bancada e ele é multicanal. Então, ele permite que eu faça ali a medição do meu pH e condutividade ao mesmo tempo na minha amostra, né? E pensando em medidor multiparâmetro, nós temos portáteis também. 9894 é amplamente utilizado em análises ambientais. Ele tem uma sonda que pode fazer tanto pH, condutividade e oxigênio dissolvido, quanto somente o pH e a condutividade, né? E os portáteis também somente de pH. Com relação aos medidores de oxigênio dissolvido, né, que conforme nós falamos nos tanques de aeração, é muito importante eu ter esse controle para que eu deixe meus micro-organismos trabalharem e fazerem o tratamento do meu efluente. Nós temos diversas opções, principalmente portáteis, né, e 3 tipos diferentes de sonda, sendo polarográfica, galvânica e ótica, tá? Aqui, nesse momento, eu venho destacar o nosso medidor 98193, que ele é um medidor de oxigênio dissolvido, porém, ele tem instalado uma programação que nos permite fazer também análise de DBO, tá? A gente informa as propriedades, como, por exemplo, qual é o tamanho da garrafa incubadora que eu estou usando, a quantidade de amostra, a quantidade da minha semente, e aí eu vou fazer a medição no primeiro dia e no 5º dia. Depois disso, ele mesmo já traz o cálculo para a gente, tudo certinho da DBO, tá? Com relação aos outros itens que eu tinha mostrado na tabela, que devem ser monitorados também no efluente final, nós temos medidores de íons seletivos. Então, por exemplo, para parâmetros como fluoreto, amônia, prata, cianeto, é possível fazer o controle desses parâmetros via potenciométrica. Então, nós temos eletrodos que são sensíveis somente a essa espécie, né? Eles podem ser utilizados tanto em equipamentos de bancada, quanto em medidores portáteis. Então, a gente insere uma curva de calibração e ele já traz direto a leitura para a gente em ppm, na concentração que for necessária. Nós temos também medidores de turbidez. Conforme nós falamos, a turbidez é um parâmetro muito importante, tanto na potabilidade quanto no efluente final, né? Por questão de fotossíntese e tudo mais. Então, nós temos modelos portáteis e de bancada, que alguns seguem a norma ISO e outras seguem a norma EPA, né? A norma ISO é de um órgão europeu, né, a ISO, e a EPA segue o padrão americano. Então, dependendo da empresa, né, do tipo de norma que for seguida, nós temos essas 2 opções de medidores. Nós temos também diversos fotômetros, né? Nesse momento a gente tem que se atentar, porque a fotometria tem uma característica bastante importante, que é
a minha amostra não pode ter cor forte, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa observação. Mas nós temos fotômetros portáteis ou de bolso, essa linha Checker, que está aqui embaixo, esses pequenininhos, são muito utilizados, principalmente para análise de cloro, né? Por ser uma análise muito rápida e fácil. E aqui eu também dou destaque ao nosso espectrofotômetro, que é o IRIS, né? O HI801. Ele é um fotômetro de bancada que nos permite adicionar metodologias, né? Esse equipamento ele já vem com mais de 80 metodologias de fábrica, todas são de padrão de qualidade da água, mas nós conseguimos inserir curvas de outras substâncias. Se eu quiser, por exemplo, analisar clorofila, é possível inserir metodologias novas nesse equipamento, desde que esteja na faixa do visível. Tá? Esse é o diferencial desse equipamento em relação aos nossos outros fotômetros. E nós temos também essa linha 97, que são fotômetros portáteis, tá? Ainda nessa parte de fotometria, né, a Hanna oferece análise de DQO via fotometria. No caso, nós já trabalhamos com os reagentes prontos, né? Eles vêm na forma de cubeta, conforme a gente vê aqui. Já vem a cubeta com o reagente. E conforme nós tínhamos falado, a gente precisa de calor para catalisar a reação da minha parte orgânica da amostra com o dicromato, né? Nesse caso, que é a substância que vai oxidar o meu oxigênio ali presente. Então, eu só vou colocar a minha amostra aqui na cubeta e trazer ela ao meu termorreator, né? Esse é o kit que a gente costuma vender para fazer análise de DQO. Eu adiciono a minha amostra na cubeta, coloco ela no reator, ele já vem com a programação certinha para fazer a análise, a digestão, né, da DQO. Seleciono a temperatura correta, coloco o timer, no nosso caso, 150 graus por 2 horas, e deixo a digestão acontecer. Ao final, ele vai me avisar, aí nós esperamos as amostras esfriarem, né, e eu levo a um fotômetro para realizar a leitura direta da DQO, tá? O IRIS, que é o espectro que nós comentamos, também faz análise de DQO, tá? E aqui eu trouxe como exemplo o outro fotômetro 83399. Também já vem com mais de 70 metodologias de qualidade da água programadas, tá? Então, nós trabalhamos com diversas faixas para análise de DQO. Tudo depende se qual é a carga orgânica do efluente, né? Se já é um efluente tratado ou não. Mas nós temos diversas opções de reagentes. E conforme eu tinha falado, né, a fotometria tem a limitação de ter a amostra não poder ter muita cor, né? Mas para superar isso, nós temos os nossos isoladores automáticos, né? Desde que a minha análise possa ser feita via potenciométrica, a gente pode fazer isso em um isolador automático. Como, por exemplo, nesse caso, íons seletivos, a parte de acidez, alcalinidade. Isso a gente consegue fazer via destilação automática, que nós já tivemos outra webinar sobre esse destilador. E então a gente pode colocar eletrodos de pH, de potencial oxirredução ou de íon seletivo e fazer a determinação do meu parâmetro via titulação de forma automática. E além disso, né, nós trabalhamos também com uma linha de equipamentos de processo, né? O legal dessa linha é que permite que a gente automatize todo o nosso procedimento ali de análise, né? No caso, nós temos os medidores de pH, condutividade, oxigênio dissolvido e um controlador de cloro também. Nesse caso, nessa imagem, a gente tem um controlador de cloro, que é o nosso modelo PCA. E como funciona esse equipamento? Nós temos lá o nosso reservatório de água, né, onde eu estou armazenando a minha água potável, por exemplo. E aí, nós vamos mandar amostras pro
para o medidor, né? Aqui no caso, nós temos eletrodos de pH e ORP, que também é possível monitorar com esse equipamento. Mas a principal parte é essa daqui, que é a nossa célula de medição. Esse equipamento mede cloro via fotometria. Então, é uma célula fotométrica, né? Essas garrafas são meus reagentes. Então, quando a minha amostra, que é a água, chegar aqui na célula de medição, eu vou injetar reagente, ela vai colorir a minha amostra, já que é uma via fotométrica, e trazer para a gente a leitura de cloro, né? E por se tratar de equipamento de processo, eu consigo configurar um set point. Então, caso a minha concentração de cloro esteja, por exemplo, abaixo do que nós precisamos, o equipamento automaticamente aciona uma bomba dosadora que vai dosar o cloro no meu reservatório. Então, assim, eu consigo ter controle da minha concentração de cloro ali na minha água, tá? E, além disso, esse equipamento também armazena dados. Nós conseguimos configurar alarmes, ligar a sinais sonoros, luzes, e ele possui saída analógica de 4 a 20 mA. Então, eu consigo comunicar esse equipamento com CLP, com outros equipamentos. E além do controlador de cloro, então, nós trabalhamos também com pH, ou condutividade, ou oxigênio dissolvido. E vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? Esses equipamentos deixam a gente colocar a programação, o set point, tudo certinho. E caso a leitura esteja fora desses padrões, ele aciona uma bomba dosadora, tá? No caso, como é pH, a gente pode fazer uma dosagem alcalina ou ácida, né? No caso do controlador de oxigênio, a gente consegue ativar hastes ali, ventiladores, para aumentar a concentração do meu oxigênio ali presente, tá? Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que nós recebemos. Nós temos aqui uma pergunta. DQO e DBO é analisada pelo mesmo equipamento? E não, conforme a gente falou, a DBO nós conseguimos fazer diretamente com um medidor de oxigênio dissolvido, né, via sonda. E a DQO, a gente oferece a análise via fotometria, que então tem aquele kit que envolve o reator, o fotômetro e os reagentes. Então, a gente utiliza medidores diferentes para conseguir fazer essas análises, tá? O medidor de oxigênio dissolvido pode medir direto no tanque de aeração? Sim. Inclusive, para a medição de oxigênio dissolvido, não é legal trabalhar com amostragem, né? Retirar e medir algum tempo depois. Então, sim, para fazer esse tipo de análise de oxigênio, a gente precisa, sim, colocar a sonda diretamente no tanque de aeração. O medidor de cloro de linha registra os dados medidos e quais intervalos de medição. Bom, no caso do PCA, que é o medidor de cloro de processo, né? O intervalo mínimo entre uma análise e outra é de 3 minutos e o máximo é de 90 minutos entre uma análise e outra. Isso a gente consegue configurar e ele vai armazenando, se não me engano, até 3.500 medidas, tá? Tainara pergunta: a Hanna possui linha de bombas dosadoras ou só controladores? Nós trabalhamos também com bombas dosadoras, inclusive essa daqui da foto é uma bomba que é fornecida pela Hanna, tá? Então, se for de interesse adquirir um equipamento de processo, nós temos sim bombas para acompanhar. Nós temos diversos modelos que atendem a diversas vazões diferentes.
Qual reagente é utilizado para analisar cloro? Bom, a Hannah tem diversas metodologias para análise de cloro, né? Mas a grande maioria utiliza o método DPD mesmo. Os fotômetros portáteis têm reagentes em sachê, que contém DPD, para conseguir fazer análise de cloro. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Pergunta se nós temos equipamentos para análise de toxicidade. Não. A Hannah trabalha mais com a linha físico-química mesmo, desses parâmetros que nós conversamos. Deixa eu até voltar aqui. Então, o nosso foco maior mesmo é pH, oxigênio, turbidez, DQO, DBO, metais, mas toxicidade em si, nós não trabalhamos, tá? Pergunta se a medição de pH deve ser realizada apenas em um ponto do tanque ou em todas as extremidades e no centro do tanque. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisaria de um pouco mais de dados sobre o tanque, né? Porque nós temos que ter uma amostra representativa. Então, dependendo do tamanho do tanque, sim, é legal que a gente tenha mais de um ponto de medida. O fotômetro que mede clorofila faz a medição diretamente na água bruta ou precisa de pré-tratamento? Bom, para medição de clorofila, a gente não tem fotômetro portátil, tá? Essa pergunta foi feita pela Luciana. Nós não temos um medidor portátil, é somente o íris, que é o espectro de bancada. Então, nós vamos inserir uma metodologia que possa fazer a análise de clorofila. Então, para poder fazer essa análise, a gente vai precisar inserir uma curva de calibração. Nós vamos ter que fazer padrões com concentrações conhecidas de clorofila para poder inserir a curva de calibração, né? A gente consegue fazer uma curva de até 10 pontos, para aí sim poder fazer a leitura da clorofila, né? E o pré-tratamento é necessário caso tenha alguma cor ou turbidez que interfira na leitura. Então, pode ser sim que seja possível, mas nesses casos a gente tem que ter cuidado para, nesse pré-tratamento, não retirar também o que a gente quer analisar, né? E mais alguma pergunta? Bom, com relação a DBO, por que não posso desincubar a DBO com 4 ou 6 dias? Bom, nós da Hannah não somos especialistas assim nessa análise de DBO, né? O nosso foco maior é nos equipamentos em si, mas a gente costuma falar muito DBO 5 porque esse é o padrão que foi estabelecido, né? Normalmente as normas trazem que deve ser realizada ao 5º dia. Eu não sei dizer até que ponto tirar antes ou depois interferiria na análise, tá? Acredito que dependa muito do processo, mas a gente costuma falar muito em DBO 5 por conta das normas mesmo, né? Que foi o padrão estabelecido, acredito que principalmente para nível de comparação, né? Para que todos façam a 5 dias, assim é possível comparar e estabelecer padrões de qualidade especificamente para essa quantidade de dias de incubação. O fotômetro analisador mede quais parâmetros? É necessário adquirir reagentes específicos? Primeiro, nós temos diversos tipos de fotômetros, tá? Temos tanto
multiparâmetros quanto de parâmetro único, tá? Mas nós temos, assim, cloro, cloreto, amônia, nitrito, nitrato, fósforo. Temos uma variedade de parâmetros. Se for de interesse, pode mandar e-mail que nós mandamos as especificações, né? Pode dizer quais parâmetros vocês precisariam, a gente manda as especificações. E sim, cada parâmetro tem seu reagente específico, a não ser a cor da água, né? Em que a gente analisa a amostra diretamente sem a necessidade de reagente. Mas, de resto, todos os parâmetros necessitam, sim, de reagentes específicos. E, bom, pessoal, acredito que seja isso. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, mais alguma questão, aqui tem meu e-mail. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato. E eu agradeço muito a presença de todos. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas. E muito obrigada e até a próxima.